Começou a guerra dos bastidores, hein? Nota pra cá, nota pra lá, do Palmeiras, do Flamengo e até do Vitória. Vamos trocar uma ideia rápida, atualizar vocês aqui sobre isso. Chega junto, dando like. Vamos lá, né? Caramba, começou, né? Oficialmente começou a guerra dos bastidores. Não, demais, né, cara? A tarde inteira aí é nota pra lá, nota pra cá. Até o Vitória soltou nota. Eu nunca vi na vida. O Vitória soltou nota parabenizando o STJD por denunciar o Maurício. Nossa, que bagulho patético, né? Mas teve tanta nota do Palmeiras quanto do Flamengo aí, né, cara? E vai longe isso, viu? É só o começo mesmo. E vamos falar das notas aqui rapidinho, vamos pincelar, inclusive, eu não vi o Vitória soltar nota, soltou uma nota quando tomou 3 cotoveladas na cara, eu não sei se eu vi isso não, né? Pelo menos não com esse esforço, né? Ó, Palmeiras se pronunciou, vai pôr na tela aí a nota do Palmeiras, ó. Palmeiras se pronunciou após denúncia ali contra o Maurício e perguntou, basicamente fez a pergunta que todo mundo fez aqui depois do que o STJD foi colocar o Maurício para julgamento, que é para que serve o árbitro. O Palmeiras publicou aí uma nota questionando a decisão do STJD de denunciar o Maurício ali por conduta violenta que foi praticada contra o Kaká, né? Segundo eles, na verdade. E o Palmeiras se posicionou ali contra a ação do STJD e afirmou que recebeu essa notícia com absoluta perplexidade. Então, na nota também, o Palmeiras ainda falou que a decisão do STJD ela contraria o que foi marcado pelo árbitro Alex Gomes Stefano, já que ele aplicou o cartão amarelo para o Maurício pelo lance e ele não recebeu recomendação do VAR para checar uma possível expulsão. O Palmeiras também colocou que esse lance ele dividiu opiniões ali dos agentes externos do jogo, como comentaristas, ex-atletas e jornalistas. O Palmeiras usou todas essas questões aqui e tem até a nota oficial também, onde o Palmeiras menciona o seguinte, ó: trata-se de uma iniciativa que afronta não só a nossa instituição, mas também a autoridade da arbitragem brasileira. O árbitro de campo e a equipe do VAR analisaram a disputa protagonizada entre o meia palmeirense e o zagueiro Kaká do Vitória e concluíram que a aplicação do cartão amarelo era suficiente. Se toda interpretação técnica da arbitragem for substituída dias depois pela convicção particular de um procurador, para que servem o árbitro de campo e o VAR? E o Palmeiras ainda publicou também, junto com a nota, isso eu achei muito bom, isso foi muito bom realmente, colocou os lances do Ranieri, do último jogo do Corinthians, e também do Flamengo, do Pulgar contra o Internacional, e a cotovelada, né, do Ranieri, que foi, eu esqueci já contra que o Corinthians jogou, foi Corinthians e quem mesmo, perdão, me falhou, Furacão, exatamente, Atlético Paranaense, teve a cotovelada ali nitidamente, né, com gatilho, com todas essas questões, e o Maurício, por esse lance aí que gerou dúvida, ele pode inclusive levar mais punições que o Diniz, né? Que o Diniz também foi indicado, mas o do Diniz é de 2 a 3 jogos só. E aí tem a nota do Palmeiras, né? Falou mais grave, porém, ausência de critérios demonstrada pelo tribunal. Na mesma rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas Pulgar e Ranieri, né? Que é aquele complemento das imagens que o Palmeiras colocou. E ainda falou, diferentemente do que fez o Maurício, o STJD respeitou as decisões da arbitragem envolvendo os jogadores do Flamengo e Corinthians. Chegamos assim à inevitável pergunta, por que somente o Maurício será julgado, né? Cara, o que você achou dessa nota? Eu pelo menos gostei dela, achei que o clube tá agindo rápido, né? Tá agindo rápido, não tá deixando a coisa ferver, ser derretida nos bastidores. E por fim, depois você já opina e manda a nota do Flamengo também, e até do Vitória, se você quiser, pra gente já discutir aqui, né, os desdobramentos disso. Vou fazer uma pergunta pra todos vocês que estão acompanhando e pra você, Bruno, também. Você viu que o Hugo Souza foi homofóbico contra o São Paulo no The Noite, com o Danilo Gentili? Eu vi. Então, foi uma coisa que quase ninguém viu, mano. Ficou ali numa bolha muito pequena. Por quê? Porque é o Corinthians, cara. É impressionante. O Vitor Roque foi punido, né, pelo mesmo motivo, com um post no Insta. E se você comparar o alcance de um post no Instagram com uma fala numa TV aberta, no SBT, é um negócio assim, não dá nem pra comparar. Então, tanto as questões campo quanto extra-campo, o Palmeiras tá um negócio muito sério, cara. E não vai ficar chamando de perseguição, os caras vão falar que não é, né? Mas vamos tirar a palavra perseguição, sim. Tá pelo menos 2 pesos, 2 medidas, né? Porque qualquer coisa que o Palmeiras faz tem uma consequência, né? E esse do Maurício, acho que o Palmeiras foi perfeito nesse lance aí, de mostrar essa questão de pra que vai servir o árbitro e o VAR, se depois do jogo os caras vão querer julgar ainda. Uma coisa é se o Maurício tivesse ali dado uma cotovelada, o Kaká parado ali, o Maurício tivesse sido maldoso mesmo. Outra coisa é uma disputa de bola. E eu peguei um ângulo ainda que o Kaká faz o gatilho, viu? Só que o do Kaká dá nas costas do Maurício ali, e o do Maurício pega um pouquinho mais em cima. Mas era uma disputa de bola, né? Ali pode dar ruim pra qualquer lado. Então fica realmente
preocupante essa questão que só pesa pro Palmeiras, né? Vou falar da nota do Flamengo agora, inclusive o Flamengo divide em tópicos aqui, que é ficar lendo assim, não dá também. Bom, dar um recado para vocês antes da nota do Flamengo aí, os nossos parceiros do Gringo, que para você deixar seu veículo, deixar sua CNH digital tudo em ordem, você pode usar o aplicativo, ó, licenciamento agora no final do ano, você não consegue deixar ele em dia se você não pagar o IPVA, então através do Gringo você consegue pagar parcelando, tá, em até 12 vezes no cartão, e com o cupom 1000grau20 você tem 20% de desconto em parcelamentos acima de 10 vezes, tá, então deixa tudo em ordem, o aplicativo é de graça, iOS e Android, você escaneia o QR Code aí na tela, link fixado no comentário ou na descrição e baixa o Gringo aí para você deixar tudo em ordem, passar o final do ano aí com o fluxo de caixa aí sem nenhum problema, porque você conseguiu parcelar tanto o licenciamento quanto o IPVA, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo emitiu uma nota gigantesca, né? Aqui, agora eu não sei se a nota é muito maior que a do Palmeiras ou se é porque eles deixaram escrito aí, né? Mas dá a sensação que é uma nota muito maior. Um dos pontos que pegou aí, né? Que o Flamengo ele defendeu que existe uma percepção crescente entre torcedores, profissionais e parte da opinião pública de que o Palmeiras é frequentemente beneficiado por decisões da arbitragem, né? Ele citou ali dados do espião estatístico do GE, né? Segundo os quais aí entre 2020 e 2026 o Palmeiras teve o maior número de decisões do VAR alterado a favor, 65 ao todo, sofreu o menor número de decisões aí contrárias entre os principais clubes, 47, e possui o maior saldo positivo aí de 18, né? E lidera o número de intervenções do VAR, daí aponta também que no Brasileirão 2026 o Palmeiras apresenta números da arbitragem considerados favoráveis aí, né, como precisar cometer mais faltas para receber cartões, enquanto os adversários são mais punidos, né? Então, segundo o Flamengo, o Palmeiras ele bate muito e mesmo assim não sofre cartão. É engraçado isso vir do Flamengo, né, cara? É uma ironia do destino. Os caras que ganharam uma Libertadores em cima de nós com um jogador que claramente era para ter sido expulso e não foi porque a arbitragem aliviou. Mas eles defendem vários pontos aqui, né? Vocês podem ver que é bem extensa mesmo. Ó. É importante se reconhecer os investimentos realizados pela CBF, os avanços e tal, né? Dar aquela moralzinha na CBF para não ficar muito feio, né? Mas, cara, é basicamente, muita gente falou, né? É só o Palmeiras começar a jogar bem, começar a ficar à frente, o Flamengo começar a jogar mal e ficar atrás do campeonato, que já vem esse tipo de coisa, né? Só deixar do Vitória para vocês rapidinho aqui também, que é que eu falei do Maurício, né? Ó, o Clube Vitória vem a público parabenizar o Superior Tribunal o STJD, né? Pela denúncia oferecida contra o atleta Maurício, né? Então eles parabenizaram o STJD aí por denunciar o Maurício. Eu nunca vi isso na vida, o clube parabenizando o STJD, mas faz parte. Eu nem quando os caras tomou 3 cotoveladas na cara eu vi isso aí, cara. Mas enfim, ó, esse segundo semestre a gente já esperava que isso iria acontecer, né? E o Flamengo, quando ele começa a jogar mal, realmente ele ativou agora institucionalmente o protocolo não grito, no grito não. Isso aí todo mundo sabia que ia acontecer. E, cara, se o Palmeiras tivesse alguns lances duvidosos a respeito do Flamengo, também ia soltar nota oficial e essa pressão ela ia existir, acho que de todos os lados. Só que realmente o Flamengo ele não tá preocupado com melhoria nenhuma, né, cara? Porque no caso do Bruno Henrique, nenhuma palavra, né? Nenhuma palavra no caso do Bruno Henrique. Pelo contrário, os caras até balizaram aí para conseguir enfim, sair como se o jogador tivesse certo. Sobre a expulsão do Pulgar em Lima, como você mesmo comentou. Sobre o pênalti marcado em cima do Gustavo Gomes. Ali, para mim, por todos os ângulos, você tem todos os ângulos capitais de que aquilo ali o Palmeiras foi prejudicado, né? E sobre o fato do Palmeiras também ser o penúltimo colocado em pênaltis a favor no campeonato. Olha, se eu quiser criar uma narrativa agora da minha cabeça, o que também faz sentido, tá? Mas se eu quiser criar aqui para falar que a CBF prejudica o Palmeiras tem um pênalti marcado, me corrijam se eu estiver errado aí, os detetives, que não sejam do GE, por favor, tá? Os detetives aí, o Palmeiras acho que tem um pênalti marcado no campeonato que deve ser contra o Fluminense, que o Vitor Roque faz o gol. Enfim, o Flamengo não quer melhoria em campo. O Flamengo quer o que a maioria dos clubes querem, não quer um futebol mais justo. Isso aí é desde votar para calendário, votar para divisão de cota. O Flamengo quer o princípio básico, né, pelo menos ali da maioria dos seres humanos, que é o egoísmo, né, que tá olhando ali para o seu próprio rabo. E essa nota do Flamengo, cara, ela é tão burra, porque quando ele usa o VAR, né, das decisões do VAR, isso só mostra o quanto o Palmeiras é prejudicado em campo e precisa recorrer ao VAR, porque aquilo ali precisa ser corrigido.
né? Então, assim, obviamente a decisão vai ser a favor, porque se o VAR entra, algo precisa ser corrigido. Então, assim, não faz sentido. Para mim, é uma nota muito burra, cara. E os próprios torcedores do Flamengo estavam falando, né? Pô, eu vi isso e fiquei até feliz, né? Deu um pouquinho de esperança. Falei, pô, vocês não estão jogando nada e vocês estão soltando uma nota ridícula contra o Palmeiras, tá ligado? Isso que você falou do VAR é muito claro nesse lance do Kaká, porque o juiz não dá nem a falta, né? E tipo assim, mano, na hora eu falei, não é possível que ele não marcou essa falta. O cara chegou ali levantando tudo. E até lembrei agora, eu ia trazer outro dia, esqueci. Mas sobre isso também que você falou da torcida, do Mauro César, né? Que me surpreendeu sobre esse lance dessas narrativas criadas aí. É isso mesmo, Mauro César sai em defesa do Palmeiras. É isso mesmo que você tá ouvindo. Vou dizer uma outra coisa para finalizar. Mesmo que o Leonardo Jardim se recupere e o Flamengo ganhe um título importante, ou ganhe 2 títulos importantes, não importa, até o final do ano, tá? Isso não vai ser mérito do BAP nem do Boto, que depois vão começar a aparecer. Isso vai ser mérito da torcida que está cobrando, dos jogadores do técnico vão conseguir se recuperar e das cobranças que ele está sofrendo agora. E essas cobranças são importantes porque é impressionante, mas tem gente que depois de atuações tão ruins do Flamengo, gente que cobra o Flamengo, passa o dia falando sobre a arbitragem de Vitória e Palmeiras, que é uma maneira muito clara de tentar desviar o foco do problema do time falando de um rival. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. Não que não se possa falar do assunto, mas passar o dia inteiro falando disso para tentar evitar falar da má fase da equipe e da lambança da dupla Bato e Boto é de uma disfarçatez impressionante. E essas pessoas têm alcance, algumas delas. O torcedor que tem que ser mais malandro, mais desperto para não embarcar de trouxa no que querem vender, na narrativa que querem vender esses caras. Nessa eu, aliás, agradecer o pessoal da Pérolas, da imprensa esportiva. Sigam esses caras aqui, que é muito útil, viu, pra gente. Mas o Mauro tá muito correto aí, né? Porque de fato você vê ali, cara. Tanto que eu fiz até um react aqui antes de acabar o jogo do Palmeiras, porque nem tinha acabado o jogo do Palmeiras, os caras já estavam falando da questão da arbitragem ali. Então fica essa narrativa absurda. Eu torço pra que a torcida abrace, né? Esses que você falou que são mais sensatos, tomara que seja a minoria, porque daí realmente os caras não cobram o time, né? E uma parada que ninguém percebeu, quer dizer, perceberam aí, é que o Flamengo tem um time envelhecido, né? Ele não é aquele time igual o Palmeiras que se recupera rápido quando já perde o jogo. O Flamengo tem um time, é muito bom, tá? Não tô falando, pelo amor de Deus, é muito bom, mas é envelhecido. Então quando dá essas caídas aí, eles começam a tentar procurar de outras formas. E, cara, eu perdi qualquer tipo de esperança no STJD, né? Falando aqui do STJD, depois que a gente teve ali indicação de juiz flamenguista para jogar o Bruno Henrique, né? Então, assim, o caso do Bruno Henrique aí, para mim, deixou claro que o STJD é um tribunal parcial, né? E para mim tá muito longe de querer qualquer tipo de justiça. Acho que, na verdade, eles querem jogar pro público, né? Jogar para a torcida, no caso. Então, assim, muitas das decisões do STJD são muito questionáveis mesmo. Mas, assim, essa guerra vai longe, viu, meu amigo? Vai longe. Se na próxima rodada, tiver algum lance duvidoso pro Flamengo, não duvide do Palmeiras soltar nota. Agora o duelo, acho que a gente tem que fazer um Campeonato Brasileiro de nota agora. Eu acho que rodada 1, né? Qual nota foi melhor agora? Eu acho que a nota do Palmeiras foi bacana, que o Palmeiras tinha mais argumento, colocou dois lances. Vai ter que ver agora na próxima rodada qual nota é melhor, entendeu? Porque vai seguindo assim agora o segundo semestre. Eu lembro quando o Galo soltava muito, né? Os caras começaram a chamar de clube Atlético Noteiro, né? Porque soltava nota direto. E foi campeão, funcionou, né? Eles ganharam da Copa do Brasil e Brasileiro, né, esse ano. Tem que usar mesmo todas as possibilidades aí. Mas é isso, rapaziada. Agora eu vou sair jantar, porque é sábado à noite. Mas é isso, aproveitem aí o sábado à noite de vocês, o domingo. E tomara que o Palmeiras encerre o nosso domingo aí, vencendo pela Copa do Brasil. Tava vendo que Vasco e Fluminense, meu Deus, que tristeza de futebol, viu? Tá 0x0 ainda? Tava 0x0 quando eu vi. E tava feio o negócio, viu? Se o time aqui, é 0x0 mesmo. O time do cara soltando nota e ele jantando, mano. Olha a situação do time dele, ele jantando. Ele preocupado em comer e se alimentar. É brincadeira. Obrigado, rapaziada. Tamo junto.